Olá, estudantes! Estamos de volta aqui para mais uma aula de Física do Ensino Médio. Hoje a aula para a primeira série. E o nosso tema dessa aula de hoje, você pode estar vendo aí na tela de vocês, é Astronomia e Cultura, Leituras do Céu e Diferentes Hábitos e Crenças. Nós vamos estar estudando um pouco hoje sobre o que é astronomia, sobre como a astronomia influencia na cultura de um povo, como se utiliza o céu, como as pessoas da antiguidade utilizavam o céu para fazer viagens, para se locomover, para se orientar. Isso que nós vamos estar vendo hoje nessa aula de física. Passando aqui, vem uma pergunta. O que é astronomia? Não confunda astronomia com astrologia, tá certo? Apesar que os dois utilizam o céu, as estrelas, os astros, mas a astronomia é uma ciência e a astrologia é outra coisa, que nós também vamos ver um pouco aqui, que ela também tem a ver um pouco com a astronomia. Vamos lá. O que é astronomia, então? Ele é o ramo da ciência que trata dos astros, do Sol, do Sistema Solar, da galáxia e do Universo. Enfim, a astronomia ela estuda tudo aquilo que nós observamos quando nós olhamos para o céu. Quando você olha para o céu, você vê as estrelas, você vê o Sol, você vê a Lua. Então, a astronomia estuda todos esses astros, esses itens que existem no nosso céu. Todas as culturas, elas têm sempre algum tipo de relação com o céu, sempre tiveram. Sempre eles têm alguma coisa, algum conhecimento, algo a extrair do céu. Ou seja, para se locomover, ou seja, para questão de crença também, de religião. Então, todas as culturas, elas têm uma certa relação, sempre tiveram, e até hoje tem com o céu. Então, o que a astronomia busca? Busca entender que informações podemos extrair e correlacionar com o nosso cotidiano, certo? Então, isso que a astronomia ela busca, estudar então os astros, o Sol, as estrelas e como a gente pode correlacionar tudo isso com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, falando em astronomia, ela é muito utilizada, principalmente, e foi muito utilizada, na navegação, na astronomia náutica. Como é que ela é utilizado isso? Hoje em dia não se utiliza mais tanto a astronomia náutica, mas alguns ainda utilizam, algumas pessoas, porque hoje nós temos GPS, sistema via satélite, celular, mapas digitais, então raramente se utiliza hoje a astronomia. Mas caso se perca num deserto, no meio do oceano e não tenha nenhum item desse moderno que nós temos hoje, como o GPS, por exemplo, como é que faz para achar um determinado destino? Utilizando a astronomia. Então, o conhecimento da astronomia é bastante importante. Então, a astronomia náutica é a que mais utilizou a astronomia, as navegações, principalmente a leitura do céu, para realizar suas navegações. Vocês estão vendo no desenho aí, tem duas imagens. A primeira, você observa uma pessoa aí usando algum determinado item, observando ali a Lua, observando a estrela e fazendo alguns cálculos. Então, era assim que eles navegavam antigamente, observando o Sol, observando a Lua, observando as estrelas, e aí eles sabiam para onde ir. Aí também você vê alguns instrumentos que eram utilizados pela astronomia náutica, alguns itens que eles utilizavam para se orientar. Você observa que não tinha nada de GPS, não tinha nada de objeto moderno naquela época. Então, eram esses itens que eles utilizavam, a esfera armilar, o quadrante e alguns outros. Principalmente esse próximo aqui, que era o sextante. O sextante era um objeto que eles mediam ali a altura de uma estrela para outra, a distância de uma estrela para outra, a posição que elas estavam, a posição que elas estavam se movendo, para eles poderem traçar o rumo na navegação náutica, para eles poderem se orientar e se locomover até o destino que eles queriam. Então era bem interessante. E naquela época,
por não existir essa tecnologia toda, a tecnologia que eles tinham era usar a astronomia ao seu favor. Isso utilizando, né, os conhecimentos que eles tinham sobre os astros que existem no céu. Com relação à astronomia e tempo, nós temos também, vocês já devem ter ouvido falar, né, já devem ter algum conhecimento, de que o tempo também era medido utilizando o céu. Naquela época eles utilizavam muito o Sol, né, a imagem do Sol, para criar relógios, para medir o tempo no seu dia a dia. Não só as horas do dia, como os períodos de tempo, os anos, né, os meses, os dias, os séculos, eles iam utilizando dependendo das fases que existem na Lua, existe, né, no Sol. Dependendo da posição de cada um deles, eles iam então medindo o tempo naquela época. Então, os povos eles começaram a observar os tempos e as mudanças do céu para criar calendários. Eles não tinham o calendário que nós temos hoje. Né? Esse calendário que nós temos com janeiro, fevereiro, março, os dias dos meses, eles não tinham isso antigamente. Então, eles iam se baseando pelo céu. E aí eles foram observando, foram vendo as mudanças, foram vendo os padrões que existiam, e a partir daí é que eles foram, então, criando os seus calendários, as suas formas de tempo que nós temos hoje em dia. Um exemplo disso é o calendário babilônico. O calendário babilônico ele se utilizava, então, da astrologia, ele usou a astrologia como base e aí eles criaram, os babilônicos, um calendário que tinha 354 dias. E aí você pode falar, mas 354 dias, o ano, né, 355 dias, 356 dias, né, como é que era isso? Eles faziam de 354 dias e a cada 3 anos eles colocavam um ano a mais, um dia a mais no seu calendário. Tá? Então, foi um dos primeiros calendários que foi criado, foi o babilônico. E ele também utilizavam as fases da lua, tá ok? Está escrito sua aí, é lua, para contar o tempo. Ele utilizava então, nós temos hoje as fases da lua, lua nova, lua minguante, lua crescente, né, lua cheia. Então eles iam observando as mudanças da lua para também contar o tempo. Daí eles foram, né, criando um padrão, foi quando criaram o seu calendário, utilizando mais uma vez a astronomia. Por quê? Porque eles se baseavam no Sol e na Lua para só depois criar o seu calendário. Também nós temos a astronomia egípcia. A astronomia egípcia, eles tinham um calendário lunar, né? Eles se baseavam pela Lua. Só que tinha um problema, eles não conseguiam detectar o tempo das cheias do rio Nilo, que era um problema enorme, porque eles precisavam detectar o momento que o rio ia encher, que o rio ia secar, né? Então, eles começaram a estudar e perceberam que essas cheias coincidiam exatamente com o surgimento de uma estrela da constelação de Sírius, né, que fica lá na Cão Menor, constelação de Cão Menor. Então, eles perceberam que toda vez que tinha a cheia do rio, aparecia essa estrela. Daí, eles fizeram os cálculos, foram fazendo as contas e perceberam que dava para criar um calendário. E criaram um calendário de 365 dias. Nós temos hoje esse calendário, né, 365 dias. Por quê? Porque eles precisavam, na verdade, saber quando o rio ia encher e ia secar. Por quê? Você sabe que quando o rio enche e seca, as margens ficam bem propícias à plantação, né? Fica bem adubado para a plantação. Então, eles sabendo o momento que o rio ia encher e ia secar, eles podiam se programar para fazer seu plantio e sua colheita naquele período que o rio secava e o rio enchia. Então, com o calendário ficava mais fácil, né? Antes, sem um calendário ficava difícil eles saberem quando exatamente isso ia acontecer. Existem também diversos outros povos que tinham seus calendários orientados pelo céu, né? Por exemplo, os maias.
os maias também tinham o calendário lunar, que também dava super certo, com todos os cálculos que eram feitos. Então eles utilizavam a lua para contar o tempo. Então a gente percebe que todos esses calendários, eles tinham a mesma precisão, mesmo sendo comunidades que estão distantes uma das outras, em tempos distantes uns dos outros. Quando eles utilizavam o Sol, a Lua, as estrelas, a astronomia, como nós conhecemos hoje, para medir o tempo, dava super certo, né? A gente percebe que os nossos astros, eles são perfeitamente, né, ajustáveis para que nós possamos utilizar para a contagem de tempo. Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ver nesse slide, que os hábitos de utilizar a astronomia na agricultura, né, aquilo que eu falei sobre o Rio Nilo, né, eles utilizavam muito, porque a agricultura naquela época era o carro forte de todas as comunidades, todos os povos. Eles precisavam muito plantar e colher, que era de onde eles tiravam o sustento, né? Então eles precisavam saber as datas exatas de quando poderiam fazer isso. E aí a astronomia era utilizada justamente para isso. Até hoje se utiliza ciclos lunares, até hoje se utiliza ainda, né? Você já ouviu falar as pessoas dizendo que dependendo da maré do oceano, né, vai depender da lua cheia, lua nova, né, dependendo dos astros. Tem gente que diz que às vezes plantar numa determinada época é melhor por causa da força da lua. Talvez você já tenha ouvido falar, de repente, dos seus pais, dos seus avós, ou alguém, né, que trabalha na zona rural, de que a questão da força da lua. Você também já deve ter ouvido falar, às vezes as pessoas, as mulheres falam, vou cortar meu cabelo na lua crescente, na lua minguante, né, porque vai crescer mais rápido, vai crescer menos rápido. Tudo isso é influência da astronomia, que utiliza os astros, né, como estudo. E aí, a astronomia também tem influências na religião, nas crenças, porque algumas crenças, algumas sociedades, elas usam a astronomia para usar de apoio para determinada religião. Você sabe que na cosmologia egípcia, eles usam muito, deuses usam muito as constelações, né, para determinar a vida de alguém, determinar o que vai acontecer na vida de alguma pessoa. A prova disso, como eu falei lá no começo, para não confundir astronomia com astrologia, então a prova disso é a astrologia, né? Porque o que é que a astrologia faz? O que é que a astrologia usa, né, como base? A astrologia, ela usa justamente as constelações. Segundo a astrologia, cada mês, cada período de mês, existe uma constelação que fica mais aparente para a gente. Então, quando a pessoa nasce naquele período, aquela constelação pode influenciar na vida da pessoa. Se a pessoa vai ter mais problema, menos problema, vai ser mais feliz, menos feliz. Então, para quem acredita na astrologia, sempre, todo dia está ligado ali, né? Meu signo. Lembra da questão do signo? Então, vou ver o que é que dá no meu signo hoje. Justamente é a astrologia utilizando os astros do céu, utilizando as constelações para tentar passar alguma informação do que vai acontecer na sua vida, na nossa vida, né? E aí está utilizando a astronomia, então, como base. Mas não esqueça, a astrologia é uma ciência. E tá investido aí, a astronomia é uma ciência. E a astrologia, ela não é ciência. Tá bom? Só para deixar claro aqui, para você não se confundir. A astrologia usa a astronomia como base, mas ela não é uma ciência. Tá ok? Então, resumindo, para a gente fechar a aula, nós vimos que a astronomia é usada no deslocamento da Terra, na Terra. Para eu me locomover na Terra, eu posso usar a astronomia. Deslocamento náutico, as antigas navegações utilizavam a astronomia. A geolocalização das pessoas. O marco de tempo, que são os calendários, também muito usada na agricultura, também a astronomia, e usa o céu como ferramenta de localização e marcação de tempo, e também pode influenciar nos hábitos e crenças. Tudo isso a astronomia
ela pode influenciar na vida, né, das pessoas. Tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é a astronomia, como ela é usada até hoje, como foi muito usada anteriormente, como ela é muito usada até hoje. Para mais aulas, para mais informações, você pode estar acessando a plataforma Educ, da Secretaria de Educação. Lá vai estar essa aula, vai estar todas as aulas do programa Escola em Casa, que você não tiver assistido, vá lá na plataforma e você pode acessar todas as aulas que você, porventura, tenha perdido. Então, espero que você, né, tenha entendido e nos encontramos na próxima aula de Física da primeira série do ensino médio. Até lá!